Vamos recordar este mandamento tão importante que Jesus deixou para nós, esta ordem de Cristo. Vamos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amados irmãos, nós temos acompanhado, tenho certeza que todos já devem ter recebido um recadinho ou outro pelas redes sociais. Estamos vendo os debates acirrados na televisão sobre projetos de lei de controle da mídia, né? de regulação da mídia. E nós vemos muita agitação, muita preocupação no meio evangélico. Eu mesmo recebi mensagens dizendo: versículos da Bíblia serão proibidos, mensagens dos pastores serão censuradas, etc. Não é bem assim o que está escrito lá na lei. E a censura sobre a vida da igreja não depende desse projeto de lei aí. Entendeu? Não é isso aí que vai mudar absolutamente. Mas eu não estou aqui para falar do projeto de lei, eu só estou usando isso para mostrar que nós estamos dentro de um contexto, no momento, que está levando os evangélicos a uma agitação assim, que eu fico pensando, por que nós estamos agindo dessa maneira? Nós devemos ser cidadãos ativos, cidadãos inteligentes, que examinam as coisas. Então vão lá e façam o seu trabalho de cidadão, tá bom? Cada um aí com a sua opinião. Faça isso com um olhar nas Escrituras, no reino de Deus. Tenha um olhar inteligente para as coisas. E lembre-se que você é crente. Eu estou lembrando. Obrigado. Então, eu já ia falar as crianças. Então, assim, há uma preocupação, né, com esse assunto. E é muito importante. Eu acho que, como cidadão, vocês têm que se preocupar, sim, se informar e manifestar suas opiniões de uma maneira decente, uma maneira educada, inteligente, né? Assumirem suas posturas. Todos nós temos que fazer isso, eu também tenho. Mas por que eu estou tocando um assunto aqui com vocês? Porque enquanto nós estamos preocupados em discutir estas coisas, nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. E não é garantindo um direito da gente falar o que a gente bem entender que nós cumprimos a lei de Deus. A ordem de Deus é pregar o evangelho. Então eu não estou querendo que vocês sejam pessoas alienadas, tá bom? Sejam conscientes, cidadãos bem politizados, bem atuantes, por favor. Quero que a nossa igreja seja uma igreja muito inteligente, culta, atuante. Mas, por favor, lembre-se que não é esse debate aí que vai realmente fazer a grande revolução que todos nós cremos. A revolução que nós cremos que precisa acontecer é a da pregação do Evangelho. Mas talvez você esteja pensando, pastor, mas se tiver uma censura em cima da pregação do Evangelho, como é que vai funcionar? A palavra de Deus nos diz para nós pregarmos o Evangelho a tempo e fora. Se as autoridades falarem, está fora de tempo essa palavra de vocês aí, nós continuamos falando. Se as autoridades falarem, vocês vão ser presos por causa dessa palavra, nós vamos ser presos. E não é isso que nós estamos falando, que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, cremos na palavra de Deus sobre tudo. Então o crente ficar com medo é uma coisa assim que eu entendo, porque nós somos seres humanos. Mas nós temos que dar um jeito nesse medo aí, porque Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo estava com medo, porque Paulo estava preso. E Timóteo deve ter começado a pensar, vai sobrar para mim também. E Paulo escreveu para ele dizendo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas também não deu espírito de grosseria, de estupidez. Paulo falou: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, é o poder de Deus, de amor e moderação. O que é moderação? Saber falar, né? Tem muita gente que às vezes é perseguido, não é por causa do evangelho, é por causa da estupidez para falar. Tem muita gente que sofre retaliação, sanção, não é por causa da Bíblia. É porque não teve sabedoria para falar, não teve respeito.
Quando você está evangelizando alguém, falando do amor de Cristo para alguém, aquela pessoa não é inferior a você. Aquela pessoa não é inferior. Se a pessoa vive numa condição de vida que você não concorda, ou que você lê na Bíblia, fala, isso é pecado. Isso não significa que ela seja inferior a você. Correto? Ela não é. Você tem que pregar o evangelho com respeito. É com amor. Não é com grosseria, com palavra de acusação, de estupidez. Tá certo? Então, às vezes a gente fica preocupado com essas leis, mas vocês concordam comigo que essas leis, esse tipo de discussão no país toma vez, tem ocasião, acha oportunidade por causa justamente da falta de sabedoria da gente? A gente acaba provocando isso. E a vida é muito complexa na sociedade e tenta se resolver um problema, mas arruma outro, né? Porque um remédio tem seus efeitos colaterais, sempre tem essas coisas. Então, tem gente honesta, tem gente desonesta, tem gente que detesta a Bíblia, a igreja, tem gente que gosta, mas que entende que precisa resolver outras questões, e nós estamos aí, às vezes, muito agitados. Eu repito, sejam cidadãos conscientes, politizados, sábios, mas nunca se esqueçam que vocês são crentes. Sejam crentes no exercício da sua cidadania. Na hora que for bater o dedinho lá no WhatsApp para escrever alguma coisa, ou no Twitter, ou no Instagram, lembra, eu sou crente em Jesus Cristo, o que eu creio pela palavra de Deus, como é que eu falo sobre esse assunto sendo um crente. Faça assim, tá bom? Aí você vai representar bem o Evangelho e a nossa igreja também, amém? Mas, lembre-se, eu preciso pregar o Evangelho. Se eu não falar que só Jesus Cristo salva, para o indivíduo, porque essas grandes questões nacionais estão sendo discutidas, mas e a vida das pessoas? Aqui na ponta. Eu e você estamos na ponta, não estamos? Então nós temos que pregar o Evangelho. Essa palavra minha, espero que Deus se agrade para a honra e glória do seu nome.